para ter valia mesmo, né? De vocês estarem aqui nessa tarde de sábado, né? Tá bom? Então, assim, nós trabalhamos em hospital, né? No Hospital Cruz Azul, fazemos atendimento domiciliar, até por causa da Regina, que é uma das pacientes, né, que a gente recebeu o convite. E a atuação minha é bem na área da disfagia, né, na dificuldade alimentar, né, nos casos neurológicos. No caso da nutrição também, eu atuo principalmente com pacientes com algum problema neurológico. E assim, apesar dessas doenças terem características específicas, quase todos os pacientes com algum problema neurológico, eles precisam ter uma dieta parecida, que é hipercalórica e hiperproteica. E falando assim, o que é hipercalórica e hiperproteica? Parece difícil, mas no decorrer aí, quando a Rosane for passando o assunto, a gente vai falar um pouquinho do que é isso, tá? É bem simples. Se vocês quiserem interrompendo e perguntando, sintam-se à vontade, tá bom? E a gente é mais um bate-papo mesmo, né? Nós preparamos essa primeira parte aqui. Todos são familiares, têm conhecimento, né, a respeito da doença, né? Então, só para agregar, a gente vai só dar uma pincelada nisso, tá bem? Então, pela história, essa é uma doença hereditária, uma doença rara, né? E tem uma característica de ser degenerativa. Então, é uma característica que, assim, com o passar do tempo, vão perdendo habilidades. O cérebro vai tendo uma degeneração. Tá? Quem descobriu essa doença foi um americano, né? Deixa eu só perguntar uma coisa, tá dando para todo mundo ouvir? Ela precisa falar um pouquinho mais alto? Tá dando. O médico americano, né, Dr. George, em 1872. Né? Então, a descoberta é bem antiga. Né? E tem uma característica aqui que fala que os movimentos, como se fosse uma dança, né? Essa coisa desses movimentos involuntários, né? Pode ir. O problema genético está especificado no cromossomo 4, né? Que tem uma alteração nesse cromossomo. Mas você não quer desse lado para você não ficar na frente da câmera? Ou bem para cá, ou bem para cá. Ali, ó, naquele Pra cantinho cá, branco. entendeu? Assim tá ótimo, até um pouquinho mais pra lá. A gente quer mais a sua voz e o que está lá. É importante, verdade. Né? Então é o cromossomo 4, que é uma proteína que tem, chamada huntingtina, né? Que vai provocando a degeneração dessas células nervosas. Tá bom? E aí, pela funcionalidade do cérebro, a gente vê que a característica dessa síndrome é as dificuldades de locomoção, de fala e do pensamento. Tá? Pode ir. Isso. Os sintomas, como se percebe, né? Lógico que tem uma história hereditária, mas como vai percebendo o aparecimento da doença? Né? Tem alteração de personalidade, de humor, episódios de esquecimento, descoordenação motora, movimentos bruscos, aleatórios dos dedos, das mãos e dos pés, um movimento diferenciado que a pessoa não tinha. Aí que começa a chamar a atenção o aparecimento. Então surgem lentamente e podem inicialmente ser apenas esporádicos, de vez em quando aparecer. Né? E pode demorar anos para a doença ser diagnosticada. Interessante, pessoal, eu queria só fazer uma colocação. Na família que eu atendi há um tempo, eles perceberam que tinha alguma coisa diferente. Esse paciente é filho de médico, de uma médica, e eles só começaram a perceber que tinha alguma coisa diferente porque quando ele ia abraçar, quando ele ficava feliz, ele ia abraçar alguém, ele não conseguia, ele fazia força demais, machucava as pessoas que ele abraçava da família e ele não percebia isso. Então, assim, você vê, mesmo a filha dele sendo médica, é difícil de você começar a perceber esses sintomas. Então, é importante, qualquer sinal diferente, estar atento, tá? Aí tem a questão da progressão da doença, né? Que tem a fase inicial. Tá pequenininho aí, né? No início, a pessoa leva uma vida normal, faz as mesmas coisas, surgem alguns sinais específicos.
Aí, com o tempo, vem a questão dessa fase intermediária aí, né? Que a pessoa começa a ter dificuldade nas atividades de vida diária dela, precisa começar a ter ajuda, e aí vem as dificuldades motoras, algumas limitações, daí é a hora de iniciar uma fisioterapia, um acompanhamento, né? E aí a pessoa passa a precisar de alguém, constantemente alguém para estar guiando, ajudando, auxiliando, né? Com as coisas, as questões dela, e tem já uma questão psicológica associada, tá? Emocional. E na fase avançada, ele já fica de uma forma mais dependente, né? Na questão motora, precisando de auxílio, às vezes chega a ficar acamado, vai chegando nesse estágio, né? Impossibilidade de andar, de comer, tem um comprometimento da parte cognitiva também. Né? Cognitiva é aquela questão do raciocínio lógico, né? De ter um problema e qual vai ser a solução do problema? Fica difícil de solucionar, tá? E a gente tem que tomar bastante cuidado com os engasgos nessa fase avançada, porque é bem perigoso, né? Os episódios de aspiração alimentar e as quedas também, porque daí tem as fraturas, né? Que daí complica mais ainda. Aí a gente vai entrar na parte, essa parte, assim, deu uma pincelada, né? Pode ser que vocês saibam até mais coisas do que isso que eu trouxe tudo, né? Queria colocar só uma questão que eu acho que é assim, todo mundo tem um pouco de medo disso quando a gente fala da evolução da doença, de qualquer doença neurológica, tá? Que a doença, os problemas neurológicos, eles vão levando à incapacidade da pessoa. Mas não é para todo mundo igual, tá? Os sintomas não são iguais para todos. Tem hoje medicações boas, eu acho que o pessoal daqui pode falar melhor até sobre o uso de medicação, como para todas as doenças tem. Só que eu acompanhei paciente que eu percebo assim, tem um estágio que as famílias ficam desesperadas e falam, eu não vou fazer isso com o meu familiar, eu não vou usar sonda, eu não vou fazer comida batida, eu não... Então assim, esse eu não vou, tem que ver até que ponto é bom ou não para o paciente e para a família. Porque como a Rosane falou, quando o paciente começa a engasgar demais, ele vai broncoaspirar. O que leva a broncoaspiração? Leva a pneumonia. E a pneumonia leva a internação. E essa pneumonia uma pneumonia que começa com pneumonia, mas pode virar uma infecção generalizada. Tá? Então é importante que a imunidade cai. Então, até que ponto é importante eu continuar insistindo na alimentação via oral? Eu continuar insistindo no paciente andar sozinho? Ah, mas tem corrimão. Ah, mas eu tirei os tapetes do chão. O paciente pode cair, ter uma fratura. Não, pode também ser um traumatismo craniano. E aí, em vez do paciente ter uma expectativa de vida maior, porque está controlada a doença, ele caiu, bateu a cabeça e vai ficar acamado também, tá? Quando não leva um óbito. Então, tudo isso para vocês analisarem no dia a dia, nos familiares de vocês, as pessoas que estão com vocês, tá? A gente vai entrar nessa questão alimentar, né? A gente vai falar um pouquinho do que é o normal para a gente poder comparar depois, né? Porque como tem as fases, a inicial, a intermediária e a avançada, a gente tem que saber identificar no momento certo a hora de fazer a mudança, né, da via de alimentação. Ah, é oral. Ah, posso continuar dando comida pela boca? Tenho que modificar? Qual é a hora? Como eu vou mudar? Né? Então, está pronto para essas modificações aí, tá bom? Então, vocês podem estar identificando, né? Por exemplo, eu gosto de comer carne. Até coloquei algumas fotos para a gente discutir. Precisa comer a carne bife? A gente tem como mudar e comer a carne? Tem. Então, por que não fazer? Né? Pode deixar. Então, assim, a deglutição normal. Aperta F5. F5.
tinha reparado, tá? Percebi. Então a deglutição normal parece uma coisa muito simples engolir, né? Quem é que pensa? Mas qual é a dificuldade de engolir? A não ser quando a gente tem alguém muito próximo com alguma dificuldade, mas por que não consegue? Quem é que tem de tão difícil nisso? Né? Então, assim, é uma função complexa de nível cerebral. Né? Então, quando, por exemplo, eu me ligo e falo, olha, tem um bebê, acabou de nascer, esse bebê não suga. Quando eu escuto isso, eu falo, tem alguma questão neurológica aí envolvendo, porque é uma coisa de sobrevivência. Engolir é uma questão de sobrevivência, então a gente já nasce pronto, vamos dizer. Tá? Então é uma função complexa e é o transporte do alimento da boca até o estômago, esse percurso, né? Que é todo acionado pelo sistema nervoso central. Tá bom? Então envolve a mastigação, sequencialmente a deglutição. A mastigação naquele processo que a gente diz, põe o alimento na boca, tem gente que diz, eu mastigo mais, mastigo menos, mas consegue perceber, né, a diferença, está pronto para não está ainda. Né? E de uma forma funcional. Então, a gente tem toda a organização do sistema sensório-motor oral de lábio, língua, bochecha, palato, que serve, né, para a questão alimentar, como para a fonação, para a respiração. Então, a gente agrupa todas essas funções ao mesmo tempo. Então, a gente pressupõe que a dificuldade na deglutição, as outras funções podem estar alteradas também. Então, uma vai influenciando na outra. Então, assim, na fisiologia da deglutição, o que acontece? Fala que a gente começa a comer no momento que a gente vê a comida. Então, eu olhei a comida, eu senti o cheiro, né, dos ingredientes, já me despertou a vontade de comer. Né? Então, aqui é um corte em perfil. Então, é como se estivesse de lado, assim, para a gente poder ver o que tem dentro. Né? Então, tem toda uma coordenação de movimentos de lábio, de língua, de elevação de laringe, movimentos involuntários de faringe para a gente poder comer. Né? Então, tudo isso é acionado de forma sequencial. Se isso estiver descoordenado, a gente vai ter algum problema, vai ter alguma dificuldade nesse sentido. Né? Então, lábio, língua, que é palato, lábios, dentes, palato, que é a língua no meio. Né? Então, a língua ela se posiciona, tem um papel muito importante no processo da deglutição. Não sei quem que já faz terapia com fono. 1, 2. Né? Que a fono fala, a língua está fraca. Ela fala, a língua está fraca, precisa melhorar o tônus da língua para melhorar a ingestão do alimento. Né? Por quê? Porque a língua é essencial para empurrar o alimento, senão ele vai parar no percurso. Né? Até coloquei um raio-x, vocês vão ver o que acontece. Então, a deglutição ela tem 4 fases. E aí, quando é feita uma avaliação, a gente vai fase por fase para poder intervir. Né? Então, a primeira fase da deglutição, a gente fala que ela é completamente voluntária. O alimento está no prato ainda. Você olha a comida, né, e fica com vontade ou não daquele alimento. Né? Então, olha só a responsabilidade que a gente tem quando a gente prepara um prato. Né? Você vai lá e mistura toda a comida. Quem olha fala, não vou querer. Está muito feio. Obrigada. Né? Isso acontece? A gente come outras. Então, por quê? Porque assim, no caso da Rê, ela já tem uma alimentação que tem que estar batida. Né? Só que é muito diferente você colocar num prato cada coisa separada. A pessoa saber que ela está comendo aquilo, não tudo misturado, misturar todos os sabores, aí a pessoa nem sabe. Né? Não é só para matar a fome, é uma coisa de prazer comer, não é? Individual, cada um tem os seus gostos, gosta de mais sal, mais pimenta, não é? E essa comida batida, se a pessoa fica sempre com fome. A senhora que eu cuido, dou comida batida para ela.
ela se sacia, mas ela está sempre com fome, porque ela não sentiu o sabor dos alimentos separados. Então, ela acaba de comer, ela já pede mais comida, mas a quantidade já foi suficiente. Ela está sempre com fome. Às vezes a pessoa tem a necessidade de mastigar. De mastigar, mas ela não dá conta mais, engasga demais. Pode estar conversando com a fono, de ver uma forma de mastigar, pois o alimento envolto Ela não dá mais. Já Já fez aquele exame vídeo do programa, vai com sonda, porque ela já não coordena os movimentos. Mais. Líquido, tudo, nem maçã, tudo no liquidificador. A água tem que ser espessada na colher, porque não tem jeito mais. Mas será que aí não está faltando, na verdade, calorias? Você acaba com fome mesmo. O que está acontecendo, o que você conta, a Regina, na casa dela é diferente. Ela faz justamente isso. Todos os alimentos dispostos no prato são separados, são individuais. Lá eles fazem um prato colorido, mas cada alimento, a Regina sabe o que está comendo, tá? E assim, o que ela está falando também, o valor calórico pode ser que está insuficiente. Então, se você coloca alimentos pouco calóricos de rápida absorção, você pode acabar a refeição ainda com fome. É quando comer macarrão. Macarrão a gente come muito rápido, você até que mastiga, mas come rápido. Então, rapidamente a gente tem fome. Eu faço sopa para ela todos os dias. Legumes variados, carne, frango. Então, mas às vezes a quantidade de carne, a gente fica com medo de colocar carne porque o paciente engasga. Aí é baixo no indicador. Então, só que se você coloca individualmente e acrescenta mais calorias, até com óleo, o próprio óleo, pode ser que ela sinta mais saciada, porque o óleo tem um tempo de digestão mais lento, muito mais lento. Então, é para avaliar o prato, o conteúdo todo, para ver se está sendo realmente insuficiente ou é realmente a questão da saciedade, que se dá de acordo com a mastigação. Quem mastiga menos... Às vezes, por exemplo, ela gosta muito de bolo. Aí compra aqueles bolos bem macios, ou faz em casa, eu molho com iogurte para dar para ela. Aí ela come, mas mesmo ela sentindo o sabor, aquela coisa ali, mas ela pede mais. Então não é suficiente, mas ela tem já... alguns casos que eles comem e como compromete em alguma das etapas da parte cognitiva, eles esquecem que comeram. Esquece. Acaba de comer e já aí pede tem de que novo. falar, olha, já tem que lembrar, já comeu. Ela toma próximo água, horário. no lado ela acaba de beber água, ela já pede outra vez. É comum também esquecer que acabou de comer. Um pouco parecido com o chupetão, a criança na amamentação do leite. Exatamente. Ele o registro que não é só o fisiológico, tem esse registro que é, sei lá, emocional, mental mesmo. O doente ele tem um gasto excessivo de caloria também. Isso é uma questão de se levar em consideração. 2.500 calorias por dia ele gasta com os isso, tem que ver se o paciente está perdendo peso, se realmente está sendo suficiente. Ela engordou bastante, agora mantém um peso, que já tem um ano que acabou naquele peso, mas ela não anda, não faz exercício, não faz. Tem o fisioterapeuta que vai lá 3 vezes na semana, e para ela fazer um pouco de exercício, mas é só. Essa questão da movimentação involuntária é gasto energético. Né? Então pode estar parado e estar com a movimentação involuntária, está gastando energia. Ainda assim. Ela só movimenta o braço. Mas está gastando, né? Essa é uma movimentação interna. Isso, teve uma pessoa numa palestra, ela comentava com relação aos movimentos. Na verdade, assim como tem os movimentos externos que são visíveis, tem os movimentos internos que não são visíveis e que também consomem calorias. Então, assim, não se sabe direito. Tentar transmitir o impulso nervoso sem conseguir gasta mais energia. Qualquer paciente que tem problema neurológico, quando você tenta fazer impulso nervoso e o nosso organismo não consegue, gasta mais energia. Tá? Isso é fato. Por isso que quase todos os pacientes com algum problema neurológico perdem peso na fase inicial da doença, porque as pessoas não percebem que vai perdendo peso, até que você consegue perceber e aumentar o valor calórico disso, tá? Isso acontece sim. Então, essa ideia do azeite é uma coisa interessante, né? Funciona. Funciona. Mas não. Ela tem um intestino muito preso, eu tenho medo de dar Funciona, não solta o intestino, pelo contrário, vai ajudar. Você pode colocar em cada... vou falar de caloria, aproveitando a situação. Cada colher de sopa de azeite tem 90 calorias. Então, se numa refeição você usar 2 colheres, são 180 calorias a mais naquela refeição. Se o paciente está acima do peso, não é recomendado, porque é muito. Agora, se o paciente está mantendo o peso, está legal, você pode usar 1 ou até 2 colheres na refeição, almoço, janta, mingau, que aí o intestino funciona melhor e você vai ter um aporte de calorias muito maior. E não faz mal para o corpo, não, a não ser que tenha triglicéridos altos.
Tem que ver também se Não, tem ela não tem que isso, não. E para o paciente que está perdendo peso? Você pode usar o azeite até 2 colheres em cada refeição, almoço e janta. Não prejudica perder Não, mais? de jeito. Não, é o contrário. O azeite agrega valor calórico, aumenta o valor calórico da refeição. Você pode colocar tranquilo, tá? É uma situação tão complicada que às vezes não dá de se suicidar. É difícil. Uma paciente minha, que eu cuido, na verdade, assim, ela teve uma fase que ela teve uma perda de peso muito grande, assustadora, e essa fome, ela era, assim, excessiva, tá? Que funcionou muito para ela, que a gente está conseguindo manter um peso bom durante 1 ano, suplemento alimentar. Então, a gente entrou 2 vezes no dia, então está conseguindo manter e diminuir um pouco essa fome que ela tinha. Porque funciona muito. Isso que ela está falando de suplemento é interessante porque os suplementos eles são completos. Eles têm proteína, tem carboidrato, tem fibra, Foi muitas uma vezes. forma de repor Então, que ela perde realmente, todo momento. isso. Tem um custo alto, assim, né? Tem um custo alto, mas assim, às vezes é melhor isso do que você fazer que nem algumas famílias fazem umas sopas que vem todos os legumes. Você gasta um dinheirão e a pessoa continua com fome. Então, às vezes é melhor você gastar um pouco mais com uma coisa que realmente vai sustentar. E hoje existe N suplementos no mercado. Sim. E tem uns de custo mais baixo e mais alto. Não precisa ser, não é o mais caro, o melhor. Não. Às vezes a gente já colocando um suplemento barato só de proteína já é o suficiente para melhorar aquela dieta. E uma coisa super interessante também, que é assim, ela estava com bastante queda postural, de tronco, tudo, né? Teve também uma melhora, porque ela diminuiu a perda de massa muscular, então a gente conseguiu segurar um pouco mais também. É super interessante a parte do suplemento. O suplemento que você usa, ele é um suplemento comum, ele é hiperproteico ou não? Hiperproteico e hipercalórico. Então a gente tipo, das 3 da manhã um e o da tarde é o outro. E ela acaba tendo as dois, né? E o sabor também tem que ser diversificado. Esses suplementos é para quando a pessoa se alimenta via oral. E tem uns específicos para alimentação por sonda. E na verdade já é o pré-integral. Os pesos bem é fiber. Não, pode deixar lá, a pessoa sempre não. Então essa primeira fase antecipatória, quando o alimento ainda não está na boca, está no prato ainda, que daí já estimula o apetite. Então a gente tomar o cuidado de preparar uma comida que vai apetecer, que vai dar vontade de comer, né? Eu acho que é importante. Mas dá pra gente falar, né? Então assim, antes, sentar na mesa, olhar o alimento e falar assim, vamos comer. Dá a vontade, mesmo, mostra um apetite mesmo. A fase 2 da alimentação, né, da deglutição é a fase oral, né, ela é voluntária, ela é consciente, né, e aí que a língua entra um papel importante, que a gente fala assim, nossa, precisa trabalhar com a língua. A gente fala assim, quem faz sono sabe, tem que escovar a língua, tem que pôr colher gelada, né? Para quê? Tem que fazer aqueles exercícios, mesmo que não sejam muito coordenados, tem que ser feito para não perder o tônus, né? Porque a língua que não movimenta, a pessoa não consegue comer, tá? Então, o papel da língua é qualificar o alimento. Então, eu coloco o alimento na boca, ele está em pedaço, ele está em grão, né? Ele vai me dar sensibilidade à temperatura daquele alimento. Está muito quente, está frio, é a língua quem faz isso, tá bom? Então, é importante o trabalho sensorial dessas regiões, né? Então, tem algum dos familiares ou dos cuidadores aí, eles usam sonda ou ninguém? Ainda não, a minha vai começar a usar a partir de setembro. Vai pôr, a gástrica. O meu marido usou sonda gástrica por mais ou menos 4 a 5 anos. Tá. Né? E a outra etapa, então a qualificação, preparar. Eu coloco o alimento na boca. Quanto que minha sensibilidade está boa, quanto que eu vou ter que mastigar, colocar esse alimento sobre a língua para poder engolir, né? Vai lá. Aí, mastiguei, está espalhado na boca, eu vou organizar todo esse alimento para poder engolir. E a última injeção oral, que é o quê? Eu preparo o alimento, põe em cima da língua e a língua vai fazer um movimento, posteriorização para ir para a faringe para engolir. Né? Se eu tiver um movimento fraco de língua,
né? A língua eleva e aqui escorrega para a faringe. O alimento vai ficar parado aqui. Né? Então é muito comum quando a gente vai avaliar, vai fazer a ausculta, ver que o alimento parou. Aí você, e agora? Aí tem que fazer o pigarro, deglutição com esforço, dá a colher vazia, coloca a colher vazia na boca, empurra a língua para baixo e pede, engole novamente, abaixa o queixo. Tudo na tentativa de retirar aquele alimento que ficou parado. Tá bom? Um dos testes que a gente faz muito é pedir para a pessoa falar. Falar, conta de 1 a 5. Faz alguma pergunta, quantos anos você tem? Para ver como é que está a voz. Se a voz estiver embargada, úmida, a gente vê que o alimento entrou em área laríngea. A gente fala que penetrou na laringe. Da laringe, se a gente não tirar, ele vai escorregar para o pulmão. Tá? Então, tá movimentando ainda a língua, tá com elevação aqui, subiu e desceu a laringe, não pode deixar por outra colher na boca, que eles vão assim, ó. Tem que ter muita paciência, calma no tempo deles, né? E sempre tá lembrando, mastiga, engole. Sempre com ordens. Esse monitoramento verbal funciona muito. Funciona. Né? Então não pode pôr o prato na frente, né? Da intermediária. Avançada nem me diga, né? Mas na intermediária você põe o prato e fala, olha, daqui a pouco eu volto. Vira as costas e deixar, não pode. Tem que monitorar, olha, ajudar a pôr na colher, olha, veda, engole, pigarreia, fala, né? Então é muito importante isso, tá bom? Ah, uma coisa importante ali. Não sei como é que volta. Na flechinha, isso. Aí. Nessa injeção oral, na hora que a gente vai engolir, enquanto a gente está mastigando, a gente pode ir respirando. Na hora de engolir, a gente faz uma apneia. Se eu, na hora de engolir, for falar ou respirar, o que vai acontecer? Minha laringe, minha prega vocal vai se separar e vou ter escape de alimento para essa região. Então a gente fala assim, olha, não pode falar agora, não pode rir, é muito importante. Né? Então vai dar comida num ambiente calmo, tem muito barulho, muita gente, aí vamos comer em outro lugar? Porque tudo distrai, tudo é motivo, né, para se sair mal na alimentação. Mas tem engasgo até com a saliva. Engasga até com saliva. Bem divertido. E as pessoas falam assim, ah, tá broncoaspirando o alimento, mas eu tenho muito paciente que broncoaspira a saliva. E dá pneumonia da mesma forma que o alimento. Né? E na verdade uma coisa que eu observei é assim, essa paciente, ela teve uma aspiração no ano passado. Daí pra cá, na ausculta dela, a gente percebe que já não é mais como era antes. Então, assim, até foi questionado que sempre vai ter microaspirações e pode acontecer uma pneumonia horrorosa. Né? Que esse é o medo que a gente tem. Porque a gente tem um sinal assim, tá comendo, engasgou, aí você viu que vamos supor, fui medir com o oxímetro, aquele aparelhinho do dedo, né, que é uma coisa boa, assim, pra gente ter um parâmetro, né? A voz é outro sinal muito importante, mas às vezes a pessoa não tosse, ela não dá sinal nenhum e ela broncoaspirou silenciosamente, né? Então ela vai tendo microaspiração silente e a gente não tem muito parâmetro. Então por isso tem que fazer um trabalho todo de sensibilidade, motor em região oral, para quê? Para prevenir isso, tá? Você pode provocar tosse? Sim. Então a gente tem, assim, a gente fala que é a estimulação de fúrcula que a gente faz aqui, né? Então a gente faz uma inspiração, a gente vê que fica esse espaço. Então a gente faz na parte superior, deslizando o polegar, que é um reflexo, né? Vou fazer. É um reflexo, a fúrcula. Né? Se a pessoa conseguir voluntariamente falar tosse, tem vários que conseguem tossir. Às vezes você tem que estimular tosse. Se ele foi fumante, é difícil, esse ponto não é muito sensível a quem fumou. Né? Então a gente pode ir até aqui no abdômen, tem outra manobra, né? Até vai ter uma figura que vai mostrar, que é a manobra de Heimlich.
que a gente vai por trás e aqui, Fê. Porque às vezes a gente assusta, né? Vai comer um pedaço, a gente fecha a mão em cima do umbigo e aperta. Eu vou pôr tudo pra fora. Vai sair, gente, com certeza. Não tem muita força? Não, tem. Valeu pra todo mundo. Mas isso é no apuro, né? Dá pra fazer sentado. Eu já fiz várias vezes atendendo paciente, sentado comigo na mesa, ajoelha no chão e faz, porque é o que resolve. Às vezes as duas mãos aqui no peito também ajuda. Tá? Uma coisa, no caso desse exame videodegrama, por exemplo, meu filho ele fez, não deu nada, só que ele engata, assim. Pelo menos, às vezes era uma vez ao dia, ele, principalmente com alimento sólido, né? E ele fez o exame e não deu nada. Testado no sólido lá? Foi? Talvez assim, ó. Tem uma questão importante que na hora da alimentação, a gente tem que determinar o tempo. Eu não posso pôr um prato na mesa, aí ele vai terminar de comer daqui 2 horas. E deixar. Né? Então você tá ali, tá com o prato na mesa e vou determinar, ó, no relógio, ó, meia hora, 40 minutos, eu retiro aquela comida e vou diminuir o espaço para dar a próxima. Eu dou porções menores, porque pode entrar em fadiga. Às vezes o seu filho come bem pouco volume. Se for uma quantidade maior, ele vai engasgar porque ele cansou. Ou mastigação insuficiente, né? Se for um sólido, de repente ele não está mastigando o suficiente. Nossa, é 5 minutos. Enquanto o filho dele está trabalhando no meio, já terminou. E a memória é a rapidez. Está comendo muito rápido, então a mastigação insuficiente do sólido faz engasgar. Tá? Até quem não tem nenhum problema pode engasgar com pedaços maiores sem mastigar adequadamente. Então, tá? Para quem já tem algum problema... Tenta facilitar esse sólido aí, modificar. Né? Mas sem que ele não precisa... Nessa fase, não precisa nem fazer com que ele perceba, mas alimentos um pouco mais cozidos... Evitar a fritura, né? Carne, você faz a carne cozida, uma carne moída, porque fica fácil para ele, sem ele se sentir assim, tá amassando para mim, não engasgar. Mas pode dar carne moída? É isso que eu ia estar falando. A carne moída é muito perigoso, engasga facilmente com ela. A carne moída, ela é sólida, ainda assim, só que a gente tem que ver o acompanhamento que vai fazer com ela. Eu preciso dar uma liga. Então, vamos supor, eu faço um purê de batata e ponho a carne moída. Ela vai dar uma hora de engolir e vai descer ao mesmo tempo. Porque a carne moída, o arroz, fica aquela confusão para comer. Né? Aí a gente acaba desenvolvendo que engasga muito, e daí não tem prazer em comer. A gente sempre coloca a gente pensa que o alimento tem que estar molhado. Então é mais um caldo de feijão, um purê assim, mais mole. Sempre alguma coisa para molhar. A carne que vem, que querendo ou não, ela é seca. E de repente até o arroz também. A gente faz o teste da colher. Então você vai dar uma comida, você põe na colher. Se aquilo escorrer, aquilo vai dar problema, vai escorrer na garganta. Pega um alimento, se tiver que ficar fazendo assim, vai ser difícil também. Então tem que ser intermediário. Ele vai cair no tempo, que vai dar tempo de movimentar a língua, vai ter os movimentos involuntários da faringe e vai ser deglutido num tempo bom. Né? Agora tem muita gente que fala assim, eu dou só gelatina. A gelatina é um alimento frio e se a gente coloca na boca, ele esquenta e vira líquido. E líquido fino. É terrível para engasgar. Tá? Gelatina? Pois é, a gente já recebeu milhões de orientações para dar gelatina mais mole para substituir como se fosse espessante. Então, é uma forma de hidratar. Não, mas ela na temperatura da boca vira líquido. Faça um teste de vocês. Põe na boca, não precisa ficar nem 30 segundos, né? É água. Aí vai descer como líquido fino. Não é. É de escala para nosso site. Então aqui, nessa fase oral, é a hora que você põe o alimento na boca e manipula, sente o sabor. Essa fase oral é a preparação toda do alimento para ser engolido. Tá? Você falou da carne moída, só que
sobre o caminho do cozido. Ela fica molinha. Então, mas é separadinha, formando quando Mas quando ela fala cozida, eu acho que eu imagino uma carne com um líquido, né? Refogada com legume, talvez, que fique mais... Então, que ela, mas daí a gente vai ter duas aglutine consistências. mais, Na hora que ele for comer, ele vai ter duas consistências para lidar. Dependendo da fase que ele está, ele vai se atrapalhar. É. Tem que ser uma coisa que fique junto. Ó, na verdade, tem que ser avaliado a fase que o paciente está. A gente não pode também generalizar, tá? Porque assim, a avaliação tem que ser individual, né? Não posso falar que todos não podem comer carne ou todos podem. Tem que avaliar, vai ter que ter avaliação da fome, um profissional que está do lado de vocês para... E outra, tem uma outra questão, assim, ele tem um quadro, ele está em tal estágio. Não se sabe por quê, tem uma variação da questão neurológica, e naquele dia ele está muito ruim para comer. Não consegue comer nada, tem que bater tudo no liquidificador. Existe essa variação e o bom senso da gente é de saber, está engasgando hoje, não vai dar. Né? Aí no dia seguinte ele vai comer batido de novo? Não, eu tento dar a consistência dele. Ah, conseguiu, tudo bem. Então, ter essa variação, esse bom senso, hoje pode, hoje está diferente, hoje não dá o que eu estou acostumada. Na verdade, vou ter que saber mudar. qual o dia a dia deles, né? Porque nem todos são iguais. É. E é uma característica dos quadros neurológicos a variação e uma oscilação. Às vezes tem uma semana que a gente fala, nossa, tá ruim, agora realmente a gente vai ter que ter uma mudança brusca. Mas nem sempre. E quase tudo eu cozinho o máximo. Não deixa aquela pasta bem cozida. Ele é um alimento mais duro. Laringe, aí começa a questão, né? É involuntária essa fase, né? Então eu engoli, agora vem toda uma coordenação, uma ordem que vem do sistema nervoso central, né? Para vedamento. Então o vedamento do lábio ajuda, o velamento do palato, o vedamento da laringe. Então, tudo para o alimento ir para o esôfago, para o caminho normal. Tá? Então, aí entra a contração de musculatura, né, de faringe. E a função principal dessa fase aqui é proteção de via aérea. Então, a gente faz com a intenção do quê? Vou comer para nutrir, porque no pulmão não é para ter alimento. Para ter ar, né? Então, a questão principal é essa. E aí a abertura dos esfíncteres, né? De esôfago superior e o médio e o inferior. Então vai abrindo como se fosse uma mangueira. Então a comida vai descendo, ela vai descendo e vai abrindo, vai descendo e vai abrindo o próximo, né? E aí a gente, pelo sistema nervoso central, ter uma coordenação aí, o que acontece? Às vezes não abre, pode provocar refluxo. Então, às vezes, a comida que foi aspirada não é o que estava na boca. O que foi aspirado, às vezes, estava no pulmão ou no estômago e entra no pulmão. Volta tudo? Volta. No refluxo, Então, a comida da boca, a gente se preocupa muito com ela, não é? Ah, o que está na boca, como que eu vou fazer minha alimentação, preparar esse alimento? Desceu. Teve uma coordenação aqui. O intestino está cheio, faz 3 dias que não evacua. Não tem como. A pressão abdominal está muito alta. Então, o alimento ele tem que fazer o quê? Subir. Então, e às vezes a pessoa está deitada e o alimento entra no pulmão, já com pH alto, porque tem suco gástrico, né? E que é uma coisa muito perigosa. Mais perigosa do que a aspiração alta. A gente fala que é a aspiração baixa. Né? Então, essa questão alimentar. O que eu estou dando? Está conseguindo evacuar? Passou de tantos dias? Tem que fazer uma lavagem? Tem que fazer. Um outro detalhe também, assim, que eu observo com as meninas que trabalham comigo, que eu acho que vale a pena todo mundo prestar um pouco de atenção, é a higiene oral. Porque sobra alimento, a hora que ele desprende, vem aquelas tocinhas que na verdade já é um engasgo. Né? E ele fica, mas por quê? Será que foi essa saliva? Não foi. É a boca que estava com o alimento e acabou descendo. Que é o resíduo, né? Pós-deglutição. E eu observo assim, que pecam muito nisso, que é uma coisa que dá pra gente fazer, isso dá pra fazer, mas pecam. Eu acho a higiene bucal uma das coisas mais difíceis para fazer, porque quando você vai não é com fácil. água é muito difícil.
É fio dental e uma fraldinha, a gente usa muito isso. Para tirar o grosso mesmo e por último a água. Pra não Quando tem a prótese, né, por causa da alteração do peso, em geral tem sempre uma folga, tem que colocar o corega, alguma coisa. Então entra alimento, tem que retirar para limpar. Tem que retirar. E aí assim, se é com a pasta de dente, quer fazer o enxaguante, tem que tomar cuidado com o volume do líquido. Na verdade, muito na hora de fazer higiene e não dá pra gente enfiar o dedo porque machuca a gente. Pra gente fazer higiene, tá difícil, porque como ela não controla. Mas é aquilo que a gente tem que lembrar. Tem que tomar cuidado com o dente. Porque quando a pessoa ainda consegue responder, olha, me ajuda, eu vou limpar, vou passar o fio, a gente tem uma resposta positiva. Se já não consegue colaborar, a gente não vai conseguir fazer também. Por isso, porque ela falou que tudo depende do paciente, da fase que ele está. No caso do meu marido, na higiene, lá, até no hospital que ele ficava, ensinaram a fazer. Você pega aquela espátula que os médicos usam para baixar milho. Você compra o gás esterilizado, aí você coloca, eles enrolam aqui, o jeito que você enrola, prende com o esparadrapo e você molha. Tem o Periogard, que ele é próprio para pessoas que não podem fazer escovação, não tem que ir no caso dele, não podia. Então você impede aquilo, né? Tira o excesso, né? Você consegue fazer higiene na língua, a boca inteira. E não tem o risco a gente de perde muito escova infantil também, que são menores, é fácil, elas são emborrachadas, não são de acrílico. Você põe na boca, eles travam aquilo, machuca também, né? Então faz isso aí, a gente fala que chama boneca. Faz as espátulas empilhadas, põe a gaze e põe aqui de um lado. Aí vai abrir, você limpa de um lado, aí depois inverte, né? Pra fazer uma higiene boa. E o enxaguatório tem o próprio, né? Eu usava o Periogard, foi que o médico me passou, mas... Esse sem álcool, tem que tomar cuidado porque tem um que tem álcool, é álcool puro, listerina, né? Eu uso uma escova elétrica. Então acho que é boa. É boa. É que ela é um pouco grande. Quem não consegue abrir muito a boca e na hora que trava... A cabecinha É assim, tem muito dedinho. Você tem? Tem. É bem mais fácil porque ela trabalha assim, pelo menos Parece que é funcionando. não sei se fica. Olha lá. Esse aqui é um raio-x, olha só. Nossa. Então, Como foi parar? engoliu. Né? E parou. Não foi uma coisa. Imagina. Isso é de verdade? Isso é de verdade. Eu trouxe pra gente ver o quê? Que o alimento, por macio que seja, se a gente não tem uma musculatura boa, ele para. Né? E aqui, ó, um elemento estranho também, porque fez alguma prega, alguma dobra lá e ficou. Tem que ser tirar de forma mecânica, né? Tá? É horrível. Vai lá. Isabela, você viu, Isabela? Põe coisa na boca, viu? Olha lá. Dá uma olhadinha no raio-x, né? Olha bem. A quarta fase esofágica, que é completamente involuntária, né? E assim, tem os casos em que tem uma hérnia de hiato, né? Então o esôfago, ele com a idade vai passando a ficar tortuoso. Ele não é mais reto com a força da gravidade, ele fica torto. E o alimento vai sendo depositado ali também. Então vamos supor, eu acabei de comer e vou me deitar. Se eu tenho uma hérnia de hiato ou uma questão de dificuldade de abertura de esfíncter esofágico, esse alimento, com a mudança de decúbito, ele é retornável. Né? Então tem que tomar cuidado também. Então a gente pede os 30 minutos depois de comer para deitar, não pode comer, tá? Difícil é convencê-los, né? E aí? Aí a gente entra nessa questão, que todas as perguntas que vocês fizeram, né, está relacionado com esse termo aqui que é disfagia. Né? Quem que já ouviu isso ou que já foi diagnosticado a disfagia? Não. Então a disfagia é assim, ela é doença ou é sintoma? Né? A disfagia, ela é sintoma da doença. Tá? Então, pode ser sintoma de desordens neurológicas que se enquadra
a síndrome, né? Então, nos casos de pessoas que tiveram AVC, o TC é pessoa que bate a cabeça, acidente de carro, paralisia cerebral, esclerose múltipla, né? Então, doenças neurológicas no geral, qual é um dos sintomas? A disfagia. Tumores de cabeça e pescoço, pode causar disfagia, distúrbios psicogênicos, né? Algum remédio que você está tomando deixou a musculatura mais flácida. A xerostomia, então tem a ver com a saliva, né? Então, o excesso de saliva e a falta da saliva também, né? Porque a saliva, na fase oral, ela é importantíssima. Por quê? Porque o alimento caiu na boca, você vai mastigar, o que acontece? O alimento ele é umidificado, ele é amolecido com a saliva. Então, se eu não tenho saliva na boca, como é que eu vou mastigar? Ou se eu tenho muita saliva, eu me engasgo, o alimento cai da boca, né? Porque eu não tenho controle. Tá? Fatores de risco para disfagia. Isso. Então, assim, eu vou preparar. Então, assim, o que eu posso falar para vocês? Eu tenho uma dificuldade de captar o alimento, preparar o alimento na boca, já estou em quadro de disfagia, de fase oral. Né? Estou com dificuldade de engolir o alimento está parando. Uma dificuldade de deglução em fase faríngea. Então é disfagia. A disfagia é qualquer alteração, desordem nesse processo de deglutição, que é um dos sintomas, né, que a gente está tratando aqui. Tá? Então, assim, eu vou dar comida. Tá na hora, eu vou lá avaliar o paciente, né, o meu familiar. Ele está dormindo. Eu vou dar comida para ele? Não, ele está confuso, ele está muito agitado. Não é a hora. Não é a hora. Por quê? Porque ele não vai ter a prontidão, a atenção necessária para fazer tudo da forma adequada. Tá? Falta de controle de cabeça e pescoço. Eu tenho que ajustar o corpo, eu não posso. Né? Tá lá com a cabeça assim e começa a dar comida. Vamos ajustar. Vou calçar, vou dar uma inclinação no tronco dele. Né? Então, o ideal para comer, a cabeça tem que estar reta. Tem que estar reta a cabeça. Não posso... Eu já vejo muita gente, eu vou atender em casa e vejo lá, tá na cama do hospital com a cabeça assim, dando comida. É muito perigoso, porque fica a glote completamente aberta. Né? 90% não aspira com essa postura. Até a gente, se for comer, a gente vai engasgar. Né? Então tem que arrumar a cabeça. Ai, mas é duro ficar com a cabeça. Mas tem que calçar, colocar travesseiro, dar um jeito para ficar com uma postura adequada para a alimentação. Tá? A prótese. Né? Então, tem muitos casos que falam assim, vamos tirar essa prótese porque ela atrapalha. Em vez dela estar ajudando a gente, ela está atrapalhando. Né? Porque tem que mastigar o alimento e segurar a prótese. Né? Tem jeito, né? Tem alguns dentistas que fazem reembasamento, porque vai perdendo o osso. Né? Então, a prótese ela fica sem pressão no palato. Então, eles fazem um molde e acrescentam o acrílico ali, a resina, e fica melhor. Mas, em geral, na inferior principalmente, eu prefiro tirar. Tá? Prefiro tirar de baixo porque é muito complicado. A questão da alteração da saliva, muita saliva é pouca, que nem eu falei para vocês. Então tem remédios, né, que secam a saliva. A pessoa fica com a boca seca. E paralisia facial também, porque a paralisia facial é assim, os nervos do rosto, por exemplo, o nervo facial ele é um nervo motor e sensitivo. Se paralisou, a gente perde a sensibilidade também. Né? Então a gente não movimenta e também não percebe que tem alimento desse lado da boca. Só engole o que está de um lado, gruda na língua. Tá? E a traqueostomia, que é o orifício que faz na traqueia para respiração. Olha lá, eu botei essa foto aqui para estar comparando. Lógico, o quadro motor é outro. Né? Essa senhora ela tem um pouco de controle de tronco, ela consegue se posicionar, sentando, encostando para se alimentar. E aquela senhora, toda encolhida, a gente vai ter que dar um jeito, né? Então a gente tem até uma elevação aqui, ó, na maca, que a gente tem que elevar o tronco
Pra não comer. A gente vai conseguir alongar esse braço? Provavelmente não. Só que a gente não pode dar com a cabeça torta e assim, deitada. Né? Porque daí o que vai acontecer? Ela vai engolir, vai ser depositado aqui. A hora que for fazer mudança de postura, vai broncoaspirar, porque ela não está mais em prontidão para comer. Né? Então tem que posturar. Bom, tem que estar acordado, com uma boa postura para se alimentar. Aqui durante a alimentação, estou dando comida. Né? Aqui que eu percebo dificuldade para mastigar. Né? Então, eu estou dando, vai um bife. Tá difícil. Né? Ou a hora que engole, ele vai engasgar ou fica cuspindo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que modificar. Tá? Por causa do movimento mastigatório. Então, eu mastigo e faço todo o processo da deglutição. Coloco sobre a língua, posiciono a língua para engolir. Se eu engolir inteiro, vai parar. Né? Lábios entreabertos também. Né? Então, eu preciso dessa pressão daqui para engolir. Se eu engulo de boca aberta, parece que é dificultoso. Se fecha, então, sempre que possível, eu falo, olha, não fecha a boca. Aumenta a pressão e engole com mais eficiência, inclusive. E não engole ar, né? Tá? Isso. Movimentos involuntários repetitivos de língua. Em alguns casos tem. A língua fica com tremor, que significa fraqueza muscular. E dificuldade de engolir. Tosses e engasgos. Às vezes eu vou avaliar e falo assim, ele está com tosse, mas tosse na hora de comer é engasgo. Não é tosse, só dá tosse na hora de comer, porque está engasgando, né? E é uma proteção, nem é tão ruim, está tentando se proteger. E o escape nasal, tem algumas pessoas, não sei se já aconteceu, de dar, principalmente no líquido, de dar o líquido, dar o iogurte e sair pelo nariz. Já né? Por quê? Faz um movimento incoordenado de língua e o alimento, em vez de descer, ele sobe. Ele sobe e entra pelo nariz. Então, se atrapalha também. Né? Já é já tem regurgitação nasal. Esse aqui, ó, é um garoto que é o sinal clássico de quem está engasgado. Esse aqui é o sinal universal. Quem está engasgado já mostra. A gente olha e vê que a pessoa está engasgada. Né? Aquela manobra de Heimlich que faz, né? Em geral a pessoa está sentada, difícil às vezes é levantar e fazer. Mais eficiente é em pé. Em criança a gente ajoelha no chão para desengasgar e quando está na cadeira eu ajoelho também. Né? Que a gente quer, a fúrcula dá para tentar em fazer. Tá? Então, é bom a gente tentar na gente, inspira, aqui tem uma terminação nervosa superior. E a gente desliza o dedo para cá e para lá. Tem gente que segura, a hora que vai fazer já segura. Olha lá. É fácil de fazer. Né? Tem gente que é mais sensível e fala que machuca. Às vezes eu falo assim, eu faço, eles falam assim, para! Eu falo assim, não, estou machucando, é para o teu bem, né? E explicar, tá? Mas é eficiente, é rápido de fazer também. Após a alimentação. Acabou de comer, que nem você falou, né? Aí fica com cansaço. Por quê? Porque demorou, entra em fadiga, né? Então, lembra que eu falei que tem uma dificuldade de deglutir? Entra na dificuldade da respiração também, né? Então, eu respiro de forma incoordenada. Então, tem que estar atento, não pode ficar deixando comer, né? Eu atendi um paciente que ficava 1h30 comendo. E esquentar o prato 3 vezes. Né? É complicado isso. E ele cansado. Na hora de comer é a hora da tortura, uma hora boa. Né? Cansa, né? Pode tomar remédio. Tomar remédio. Essa é uma questão, hein? Tomar remédio, porque assim, vai no médico, quem vai em determinado já sabe da dificuldade de deglutição e outros não sabem. Aí vem uns comprimidos desse tamanho para tomar, né? E aí tem remédio que a gente vai macerar, fica com gosto horrível, né? Então sempre que possível pedir para modificar a forma desse remédio, perguntar se pode misturar na comida. Então na comida. Isso. Então é mais fácil. Pôr na comida para poder deglutir. Tem gente que fala assim que espeça tudo
né, a gente vai chegar nesse ponto e dar o remédio com água. Além, né, que é uma coisa completamente incoerente. Até em hospital, a gente trabalha em hospital, acontece isso, né? Tem disfagia, tem que espessar comida, e na hora de dar o remédio, dá com água. Isso acontece, se vocês não tomarem cuidado, acontece até do paciente estar com sonda e o auxiliar vai dar o remédio pela boca. Então, se acontece internação, tem que tomar cuidado, tem que acompanhar. E parece óbvio, mas não é tão. Eles estão tão no ritmo, eles não... né? Então tem que, essa coisa de macerar, ou dar com líquido engrossado também. Né? Dá com iogurte, dá com uma fruta, um remédio, não dá com a água. Nos líquidos eu uso espessante. Isso. O espessante é um pó, né, que misturado no líquido, ele vira um creme. Então, durante a transição, que é da boca até o estômago, ele desce em creme e no estômago vira líquido de novo. Né? É uma forma de hidratar sem precisar pôr sonda. É um recurso que tem, é uma carta na manga. Né, Fê? Resto de comida na boca, né, que sobra, tem que tirar, porque engasa o resto de comida e pode broncoaspirar. Pigarro pode ser um sinal de refluxo, comeu e fica... O que está acontecendo, né? Pode ser um refluxo, a comida não desceu. Tá? Mas nesses casos ajuda? Dar água nessa situação ajuda? Não. Tem que... A gente está contando, mas o ideal é marcar uma consulta, fazer o diagnóstico num gastro, né? Fazer uma dieta laxativa, se for questão intestinal. Agora, se for por causa do estômago, que está com uma lentidão na digestão, tem que tomar medicação. O gastro que prescreve. Tem medicações que não são assim, comuns, simples, que você usa já melhora as coisas de digestão. Usar o tempo de digestão que também está lento, você colocando a medicação, melhora. Antes da refeição toma e já melhora. Tá? Mudança da voz, acabou de comer, fica com uma voz meio embargada, meio úmida, a voz mas tem líquido, né? Então, tem que fazer tossir, tem que fazer limpar essa voz aí, porque tem líquido em região de laringe. Depois da laringe vem a traqueia, que vai para o pulmão, né? E o odor na boca, a gente fala assim, nossa, fica com mau hálito. Ele está com mau hálito, está com uma litose, e a gente não sabe o que é. Às vezes o alimento fica parando, mesmo na boca ou no esôfago, e ele fermenta e dá um hálito ruim. Tá? Antes de eu começar a dar alimento batido para a pessoa que eu cuido, ela tinha esse mau hálito mesmo. Depois que começou com a alimentação batida, parou. Provavelmente parava e ficava aquilo fermentando, né? Soluço frequente é outro sinal, tá? Que parou, a comida tem que fazer, e é uma questão respiratória também ainda. E febre, tem gente que fala assim, ele tem uma febre hoje, não sei por quê. Às vezes broncoaspirou, tá? Às vezes foi pouco, mas a reação do organismo, né, é a febre, né? Eu tinha um paciente que ele broncoaspirava silenciosamente, diariamente, todo dia um pouquinho, cada refeição. A gente fez um raio-x dele, não foi nem um vídeo de glutograma, hein? Um raio-x, e deu uma placa maciça no pulmão. Era tanta comida que ele tinha no pulmão que virou o organismo, uma reação de proteger, uma coisa sólida. Isso, diagnóstico e tratamento. Em geral, para fazer o diagnóstico de uma disfagia, é uma equipe interdisciplinar, formada por quem? Né? Porque vai no médico, se queixa, né? O neuro, o otorrino, o gastro, o pneumo, o geriatra, fisiatra, cirurgiões de cabeça e pescoço, radiologista, em caso de tumor, e a fonoaudióloga. E no tratamento, quem auxilia muito de perto são os enfermeiros, nutricionista, o físio, a terapeuta ocupacional, a psicóloga e o dentista, para fazer essas adaptações todas aí para o ajuste oclusal, né? E a avaliação clínica, quem que vai avaliar a deglução?